Olá e bem-vindo de volta ao The Crime Reel. Nosso vídeo de hoje analisa o caso comovente de Sonia Khan, uma jovem vibrante de Chattanooga, no Tennessee, que tinha tudo pela frente. E ainda assim, sua vida foi brutalmente interrompida pela pessoa que mais deveria tê-la protegido. Sonia nasceu em 10 de junho de 1993, filha de Haida Farooq Khan e Shazia Khan. Ela era uma mulher paquistanesa-americana, que cresceu em uma pequena e unida comunidade paquistanesa em Chattanooga, no sul do Tennessee, perto da fronteira com a Geórgia. Sonia era uma criança fofa e simpática que adorava estar na frente das câmeras e que se tornou uma adulta confiante e extrovertida. Ela tinha um grande círculo de amigos que a descreviam como enérgica, engraçada e franca, muito gentil e atenciosa, acrescentando que nunca tinham conhecido alguém tão aberta e que elevava tanto os outros. Ela era bonita por dentro e por fora. Iman, irmã mais nova de Sonia por 4 anos, descreveu Sonia como sua primeira amiga e modelo a ser seguido. Em 2015, Sonia se formou com dupla graduação em Estudos de Mulheres e Psicologia pela Universidade do Tennessee. Ela teve vários empregos nos anos seguintes, mas sua verdadeira paixão era a fotografia. Uma de suas amigas, Tia, tornou-se comissária de bordo e sugeriu essa carreira para Sonia, para que ela pudesse viajar pelo mundo. Enquanto também realizava sessões de fotos, Sonia continuou a evoluir como fotógrafa e, eventualmente, decidiu se concentrar em fotografar casamentos e festas de noivado sul-asiáticos. Ela desenvolveu uma boa reputação por suas habilidades. Ela então começou a exibir seu trabalho nas redes sociais. Por volta de 2016, ela entrou no Tinder e foi lá que conheceu Raheel Ahmad. Raheel parecia ser tudo o que ela procurava em um homem. Ele vinha de uma boa família, planejava entrar na faculdade de medicina, era bonito e também era de ascendência sul-asiática. O casal parecia realmente compatível, e Sonia ficou animada e feliz quando começou a namorá-lo. Ela também estava muito confiante de que seus pais iriam adorá-lo, a mãe de Sonia. As primeiras impressões de Raheel foram realmente positivas. Ele parecia respeitoso e encantador. Raheel morava em Atlanta, Geórgia, cerca de 2 horas de onde Sonia vivia. Mas, apesar da distância, eles estavam determinados a fazer as coisas darem certo. O tempo deles juntos era frequentemente limitado devido à distância entre eles, e por isso, os encontros costumavam ser curtos e divertidos. Raheel tinha uma rotina exigente enquanto estudava para o Medical College Admission Test, e, depois de 5 anos, Sonia começou a questionar para onde o relacionamento deles estava indo. Parecia que Raheel sempre tinha uma razão para eles não darem o próximo passo. Isso aconteceria após Raheel passar no Medical College Admission Test ou concluir a faculdade de medicina. Sonia deu um ultimato a ele. Ou o relacionamento avançava para o casamento ou acabava. Raheel disse que não estava pronto e o casal se separou. No entanto, essa separação pareceu solidificar as coisas para Raheel. E logo após o término, o casal se reconciliou e ficou noivo no início de 2021. Na cultura do sul da Ásia, os casamentos são conhecidos por serem luxuosos e competitivos e frequentemente viram assunto na cidade. A mãe de Sonia, Shazia, queria que sua filha tivesse um casamento fantástico. Mas como não tinha nenhuma economia para recorrer, Shazia decidiu vender sua casa e se mudar para um lugar menor. Para pagar o casamento da filha, Sonia não queria que sua mãe fizesse isso. Mas Shazia insistiu, e Sonia, animada com seu futuro, se dedicou aos preparativos do casamento. O casamento foi realizado no Hyatt Regency, em Atlanta, no dia 19 de junho de 2021. Sonia parecia estressada no dia, mas o casamento foi lindo e tudo estava perfeito. Das flores, à iluminação, aos vestidos e ao local. Foi um evento incrível. Na cultura do sul da Ásia, é comum que o noivo carregue uma espada no dia do casamento.
A mãe de Sônia, Shazia, lembrou que durante essas celebrações, Rahil se levantou com um olhar arregalado no rosto e cravou sua espada no chão. Havia ocorrido uma disputa envolvendo os assentos do pai e do tio de Sônia, o que parece ter desencadeado esse evento após o casamento. Sônia e Rahil se mudaram para Chicago depois que ele foi selecionado para uma vaga na Northwestern College. Os tempos eram difíceis financeiramente e não foi o começo de vida de casados dos sonhos que Sônia esperava. O fato de eles terem tido, na maior parte do tempo, um relacionamento à distância antes do casamento pode ter obscurecido a incompatibilidade deles e os possíveis problemas no relacionamento. Os amigos de Sônia perceberam uma mudança em seu comportamento durante chamadas de vídeo com sua irmã. Rahil nunca estava presente e Sônia parecia entediada e solitária. Enquanto continuava seus estudos, Rahil estava ficando cada vez mais frustrado com seu fracasso em alcançar sua ambição de vida de se tornar médico. Ele estava estressado com os estudos, havia sido receitado antidepressivos e estava aguardando para ver um psiquiatra. Ele havia se tornado extremamente controlador com Sânia, dizendo a ela o que vestir e com quem falar. Ela via menos suas amigas, mas quando conseguiam se encontrar, Rahil ficava checando ela pelo FaceTime. A brilhante e energética Sônia, de repente se tornou uma versão apagada de si mesma, mas apesar do número crescente de sinais de alerta, Sônia queria que seu casamento desse certo. Muitas mulheres em lares do sul da Ásia são orientadas a aguentar firme e permanecer em seus casamentos, não importa o que aconteça, devido à vergonha e desonra percebidas do divórcio. Em dezembro de 2020 e menos de 6 meses após o dia do casamento, as coisas chegaram ao limite. Nas primeiras horas de 7 de dezembro, a polícia foi chamada ao apartamento de Sônia e Rahil. Rahil estava tentando tirar a própria vida pulando da janela do apartamento deles, no 28º andar, e tentava agarrar Sônia para levá-la junto com ele. Quando a polícia chegou, ele estava em um estado de angústia e incoerência. Ele foi levado para o Hospital Northwestern, onde recebeu tratamento como paciente internado pelas 3 semanas seguintes. Enquanto Sônia havia escolhido manter os problemas no relacionamento para si mesma, esse episódio traumático a levou a se abrir com seus amigos sobre o estado do seu casamento. Ela contou a eles que seu marido não estava dormindo, frequentemente agia de forma muito estranha. Era instável e não conseguia controlar o temperamento. Rahil estava se recusando a buscar ajuda. E enquanto Sânia queria ser uma boa esposa e apoiar o marido, seus amigos a incentivavam a ir embora e voltar para Chattanooga. Rahil recebeu um diagnóstico preliminar de transtorno bipolar e estava em um estado infantil durante sua estadia no hospital. Durante uma visita ao marido, Rahil admitiu para Sônia que, na verdade, era 8 anos mais velho do que havia dito a ela anteriormente, e que ele estava tendo um caso desde antes mesmo de ficarem noivos. Além disso, ele criou um perfil falso de lésbica nas redes sociais usando as fotos dela, fingindo ser ela para se aproximar de outras mulheres. Todo o relacionamento deles foi construído sobre uma base de mentiras. Sônia então tomou a decisão incrivelmente corajosa de ir contra as expectativas culturais. E no dia 20 de janeiro de 2022, o casal se separou. Sônia pediu o divórcio no mês seguinte, depois de ter visto sua própria mãe passar por um divórcio e ter presenciado como isso era percebido na cultura do sul da Ásia, e a reação negativa subsequente da comunidade deles, que deve ter tornado essa decisão ainda mais difícil para ela. Sônia era uma usuária assídua das redes sociais e usava o TikTok para promover seu trabalho como fotógrafa. Depois de muita reflexão, ela decidiu que devia isso a si mesma e a outras mulheres negras, de se manifestar nessa plataforma e deixar outras mulheres na mesma situação saberem que não estavam sozinhas. Sônia era uma mulher corajosa, seus amigos a chamavam de força da natureza. Quem tomou a decisão de se manifestar contra seu casamento abusivo e jogar luz sobre a realidade do divórcio e de escapar da violência doméstica. Como uma mulher sul-asiática, suas postagens no TikTok começaram a viralizar e sua mensagem estava alcançando cerca de 1 milhão de usuários. Suas postagens mostram de forma comovente o estresse do fim do casamento, mas elas também mostram uma mulher forte que
que estava disposta a se manifestar contra as atitudes patriarcais e o estigma que forçam muitas mulheres a permanecerem em casamentos abusivos. Passar por um divórcio como uma mulher sul-asiática faz você se sentir como se tivesse fracassado na vida. Às vezes, a forma como a comunidade te rotula, a falta de apoio emocional que você recebe e a pressão para ficar com alguém. Porque o que as pessoas vão dizer é algo que isola. Isso torna mais difícil para as mulheres saírem de casamentos nos quais elas não deveriam estar. Para começar, muitos que seguiam ou comentavam nas postagens dela faziam isso sob o manto do anonimato. No entanto, as postagens de Sônia teriam, sem dúvida, sido vistas por Rahil, um homem extremamente violento que teria sentido que estava sendo publicamente humilhado. Ela era vulnerável e aberta na plataforma e se conectava com as pessoas de uma forma incomum, especialmente na comunidade sul-asiática. Sônia fez tudo o que pôde para se proteger. Ela conseguiu uma ordem de restrição contra Rahil, trocou as fechaduras do apartamento e fez com que Rahil fosse removido do contrato de aluguel. Ela avisou a segurança do prédio que Rahil era perigoso e que ele não deveria ter permissão para entrar. Em abril, ela viajou para a Califórnia com uma de suas melhores amigas, Gabriela. Elas tiveram uma ótima semana juntas, durante a qual Sônia tatuou os numerais romanos para 28 em seu braço. Ela fez sua primeira tatuagem e postou no TikTok. Quando você retoma sua autonomia como uma mulher muçulmana sul-asiática de 28 anos, que sempre quis agradar a todos, e faz sua primeira tatuagem em julho de 2022, Sônia tinha feito planos de voltar para Chattanooga e estava animada para retornar para casa, reencontrar os amigos e começar um novo capítulo de sua vida. O comportamento de Rahil fez com que ela não se sentisse segura em casa, já com as malas prontas para recomeçar a vida. No dia 18 de julho, a amiga de Sônia, Gabriela, voou para Chicago para encontrá-la, e as duas planejavam dirigir de volta para Chattanooga assim que Gabriela chegasse em Chicago. Ela não conseguiu entrar em contato com Sânia. Outros amigos tentaram, assim como a mãe de Sânia, Sharzia, e sua irmã Iman, mas ninguém conseguiu falar com ela. Sharzia ligou para o 911 e foi conectada ao Departamento de Polícia de Chicago, que foi até o apartamento de Sânia para fazer uma verificação de bem-estar. Quando a polícia chegou do lado de fora da porta do apartamento por volta das 16h30, eles ouviram o que acreditaram ser um tiro. Ao entrarem na casa de Sânia, encontraram seu corpo sem vida em uma poça de sangue no chão. Ela havia sido baleada na parte de trás da cabeça. O tiro que a polícia ouviu foi Rahil atirando em si mesmo. Ele estava sentado com a arma na mão e ainda respirava. Ele foi levado às pressas para o hospital, onde foi declarado morto ao chegar. A polícia também encontrou um bilhete que dizia que eu tinha vindo trazer o vestido de noiva para ela e a arma para a segurança. Como ela morava sozinha em Chicago, nos divertimos e rimos juntos para dar um efeito dramático e convencê-la a voltar comigo. Coloquei a arma na cabeça e disse: "Qual o sentido de viver sem você?" Mas ela tentou tirar a arma de mim e ela disparou. "Não consigo viver comigo mesmo sabendo que causei esse acidente. Me desculpe." Porém, as evidências contrariavam a versão dos fatos de Rahil. 2 dias antes do assassinato, ele tinha visitado sua família em Atlanta e parecia muito deprimido. Rahil disse a eles que estava indo para o leste em uma viagem de trilha com amigos, mas em vez disso, ele começou a viagem de 700 milhas para o norte até Chicago. Ele provavelmente teria sabido pelas redes sociais que essa era a última noite de Sânia sozinha em Chicago. Por volta do meio-dia do dia 18, sua irmã percebeu que ele havia parado de compartilhar sua localização. E logo depois ela recebeu um e-mail dele dizendo que iria reembolsar a mãe por todo o dinheiro que ela havia gasto com sua mensalidade. Ficando preocupada, sua irmã tentou ligar para ele, mas não houve resposta. Ela ligou para o 190, o telefone de Rahil mostrava que ele estava a menos de 60 metros do endereço de Sânia. Imagens de câmeras de segurança do condomínio mostraram que ele entrou no prédio às 9h30 daquela manhã. Ele estava carregando uma bolsa de roupas que continha o vestido de noiva de Sônia e uma mochila que continha uma arma de fogo. No saguão do condomínio, Rahil se encontrou com um corretor de imóveis fingindo que estava visitando alguns apartamentos do prédio.
Sua identidade não foi verificada e ele entrou no prédio sem ser questionado. Após ver os apartamentos, disse ao corretor que ficaria para visitar amigos. E ele saiu do elevador no 27º andar. Nesse momento, ele estava com a mochila nas costas. Quando ele voltou para o elevador para ir ao 28º andar, a mochila estava na frente do corpo. Presumivelmente, para garantir que o conteúdo, a arma, estivesse facilmente acessível pela lesão no rosto de Sônia, presumiu-se que ele arrombou a porta com um chute para entrar no apartamento. Antes de atirar em Sônia na parte de trás da cabeça enquanto ela tentava fugir dele, em vez de começar o próximo capítulo de sua vida, Sônia foi sepultada em 28 de julho de 2022, uma jovem que corajosamente trouxe à tona o estigma de ser uma mulher que ousou terminar um casamento nas comunidades conservadoras da sociedade paquistanesa e que tinha tanto pela frente para viver. Teve sua vida brutalmente interrompida aos apenas 29 anos de idade. Se estivesse viva, seu divórcio teria sido finalizado em agosto de 2022. Em 3 de outubro de 2022, a família de Sânia processou o prédio onde sua filha morava por morte por negligência, alegando culpa por permitirem que Cahill entrasse. Embora fosse uma ameaça conhecida e proibido de entrar, as câmeras mostram que ele passou pela segurança sem se identificar. O processo pede indenização acima de 50 mil. Após a morte de Sônia, vários de seus amigos próximos decidiram que queriam fazer algo para uni-los e também para homenagear Sônia. Todos eles fizeram tatuagens iguais com o número romano 28, porém, Gabriela fez o 29 para simbolizar o ano que deveria ter sido o deles, o ano que eles não tiveram. Isso conclui o caso de hoje. Meus sentimentos à família e aos amigos de Sônia por essa história. Realmente chocante. Por favor, deixem seus comentários aqui embaixo. Muito obrigado por ouvir o Crime Real. Fiquem seguros, até logo. 2 colegas de classe de Sônia, Coralie O'Neill e James Cummings, criaram um fundo de bolsas de estudo em sua homenagem, chamado Fundo de Bolsas Memorial Sonia Khan. Para alunas com média mínima de 35 que estejam se formando na Escola de Artes e Ciências de Chattanooga e que pretendam cursar artes visuais na Universidade do Tennessee, em Chattanooga. Adeus.